Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos no canal Pesquisa IASD, um canal para estimular os adventistas a pesquisarem mais, a conhecerem mais sobre a Bíblia e o espírito de profecia. Que Deus abençoe vocês. Vamos ler João 5, versículos 6 a 9. Ali conta a história da cura de um paralítico. Jesus então chegando a Jerusalém, na porta das ovelhas, ele se depara com uma multidão de pessoas enfermas e ele conversa com um dos enfermos. Jesus então, vendo o paralítico deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Que pergunta que Jesus faz. Obviamente, Jesus fez uma pergunta muito clara, mas também muito simples e muito óbvia. Mas Jesus tinha uma intenção pedagógica para com o paralítico. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, as pessoas criam que a água era agitada por um anjo, aquele que descesse primeiro era curado. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era dia de sábado. O grande milagre que Jesus quer fazer em nós é a cura da nossa mente, a cura do nosso espírito. Deus quer criar uma transformação mental. Deus quer usar as nossas decisões para nos encaminharmos à cura que necessitamos. Cura e santificação tem tudo a ver. Cura e santificação, um tema extremamente próximo. A cura leva a santificação ao corpo e ao espírito, mas a mente que é curada primeiro, a mente que tem fé, o paralítico teve fé, decidiu se levantar. E eu quero outra vez chamar a atenção para os queridos amigos e irmãos e irmãs para o tema da transformação daquilo ou do regime alimentar que nós temos. Quero contar uma história para você. Nós vínhamos retornando para a nossa cidade e eis que numa destas cidades no caminho, nós entramos num posto logo de manhã, ao sair do hotel. Uma atendente não entendeu corretamente o que eu disse a respeito do combustível que deveria ser colocado, e ela colocou um outro combustível no tanque do carro. Irmãos, o carro funciona a gasolina. A atendente colocou óleo diesel. Que coisa terrível! A 200 metros o carro engasgou e parou, não andou mais. Um carro seminovo. Uma grande fumaceira, achamos que estivesse o motor fundindo. Ficamos 24 horas para drenar o diesel e para voltar a fazer com que o motor funcionasse normalmente. Em uma oficina, um gasto enorme. Recuperamos, ok. Mas Deus tem recomendado à sua igreja, e um motor de carro não tem o mesmo valor que o seu corpo físico, que Deus recomenda que você cuide. E Ellen White tem uma recomendação. Eu resolvi fazer esse vídeo, meu irmão, porque ao voltar também de viagem, ao parar numa localidade, num determinado trevo para o caminho de casa, faltando uns 450 quilômetros para chegar em casa, nós vimos um grande caminhão carregado de frangos indo para o matadouro. E isso me impressionou de tal forma, e eu então fiz esta mensagem. Mas antes, veja o vídeo. Nos deparamos com um caminhão carregado de frangos que vem de alguma granja. Todos aqueles caixotes vermelhos contêm vários frangos
São, creio que, perto de milhares de frangos que chegarão à mesa das pessoas para comer a carne do frango, e eles estão indo da granja para um matadouro. Milhares de animais presos, mal acondicionados, indo para o prato do consumidor. Como esses animais se sentem ao caminhar quilômetros? São seres vivos, lançando toxinas em seu sangue para depois serem mortos. Está aí um fato comprovado sobre a reforma da saúde. Somente também o fato dos animais irem em condições de sofrimento para o matadouro. Será que não caberia ao povo adventista refletir sobre o que Ellen White há muitos anos, há mais de 100 anos, falou sobre o consumo da carne? Qual é a qualidade, qual é a saúde destes animais? Pensemos nisso. Será que não caberia uma reforma de saúde, abandonando o uso da carne? Acompanhe comigo a mensagem de Ellen White no livro A Ciência do Bom Viver, página 317, último parágrafo. Lá diz assim: não é o tempo de todos dispensarem a carne da alimentação? Como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e santos, a fim de poderem fruir a companhia dos anjos celestes, continuar a usar como alimento qualquer coisa que exerça tão nocivo efeito na alma e no corpo? Como podem tirar a vida às criaturas de Deus, os animais, a fim de consumirem a carne como uma iguaria, como uma sobremesa, como uma gostosa mistura? Volvam antes, o apelo, volvam antes a saudável e deliciosa alimentação dada ao homem no princípio, na criação, no Gênesis, e a praticarem e ensinarem a seus filhos a misericórdia para com as mudas criaturas que Deus fez e colocou sob o nosso domínio. Irmãos, eu já ouvi adventista contando de outro adventista, numa família tal que eu conheço. Este irmão, que era ancião de igreja, me contou de uma outra família que tinha também ancião de igreja, que estava ensinando o filho de 5, 6, 7 anos a matar frango. Que educação este líder de igreja está fazendo ao seu filho, está propondo ao seu filho? Olha o que Ellen White diz. Volvam antes a saudável e deliciosa alimentação dada ao homem no princípio. Façam uma reforma. E a praticarem e ensinarem a seus filhos a misericórdia para com as mudas criaturas, para com os animais, que Deus fez e colocou sob nosso domínio. E este irmão, eu tenho que falar aqui de uma maneira figurada, porque senão eu não posso dar a entender quem é. Este irmão e esta irmã ensinando o seu filho a matar frango. Passar a faca no frango para colocar na panela. Outro trecho aqui na página 314, que tem a ver com o vídeo que eu fiz dos frangos indo para o matadouro. Os animais são muitas vezes transportados a longas distâncias e sujeitos a grandes sofrimentos para chegar ao mercado. Tirados dos verdes pastos e viajando por fatigantes quilômetros sobre cálidos e poeirentos caminhos, ou aglomerados em carros sujos, febris e exaustos, muitas vezes privados por muitas horas de alimento, as pobres criaturas são conduzidas para a morte a fim de que seres humanos se banqueteiem com seu cadáver. Não sou eu que estou falando, eu estou lendo aqui, no segundo parágrafo da página 314,
do livro A Ciência do Bom Viver. Aqui na página 312, segundo parágrafo, diz: afastando-se do plano divinamente indicado para seu regime alimentar, sofreram os israelitas grande prejuízo. Desejaram um regime cárneo e colheram os resultados. Não atingiram o ideal divino quanto ao seu caráter, nem cumpriram os desígnios de Deus. O Senhor satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Estimaram o terreno acima do espiritual, e a sagrada preeminência que Deus tinha o propósito de lhes dar, não conseguiram eles obter. Eles estavam prestes a entrar na terra de Canaã. E hoje, no ano de 2024, hoje no século 21, nós estamos prestes a entrar na Canaã celestial também. Irmãos, as palavras são claras. Que não se levante nenhum líder, nenhum membro ao ouvir essas mensagens tão claras de Ellen White e diga assim: isso não é ponto de salvação. A mensagem que eu estou passando para que se busque reforma, ela se refere ao membro comum, ao irmão líder e ao pastor que ainda não deixou de comer carne, dando mau exemplo às suas ovelhas. Ellen White tem um texto que diz o seguinte sobre os pastores: ao pastor que come carne, nós não temos a força para confiar neste pastor, porque ele sequer consegue controlar o seu paladar, correndo o risco de ter descontrole em outros campos. Irmãos, esta mensagem é para toda a igreja. Esta mensagem é para todos nós que precisamos fazer reformas. Mas eu precisei fazer outra vez esse vídeo, ou um vídeo sobre saúde, porque me deparei com este quadro triste dos frangos indo para o matadouro. A irmã White diz: muitos deles cheios de doenças, tuberculose e câncer. Estes frangos crescem a uma rapidez alucinante. Eles são pintinhos, nascem pintinhos e em 30 dias eles estão prontos para o abate. Ellen White recomenda que nos últimos dias nós abandonemos a carne. Faça uma força. Coloque diante de Deus. Não sou eu, o Edson, que estou falando. É a Bíblia e o espírito de profecia. E eu termino com o texto bíblico de João 5, versículo 14, que diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quantos membros da Igreja Adventista vão às quartas-feiras pedir por cura, mas a sua vida não está santificada numa decisão de buscar a santidade? Dão vazão ao seu paladar, ao prazer da língua, da boca, querem um alimento gostoso e estimulante, produzindo doenças em seu corpo, e depois vão chorar no altar de Deus pedindo cura. Deus não ouve estas pessoas, estes irmãos e estas irmãs. Jesus disse: você quer a cura? Você quer continuar curado para o paralítico? Jesus pergunta para você, adventista: você quer ser curado? Você quer continuar sendo curado? Faça a sua parte e busque a santificação na boca, antes na mente. Controle-se na mente. Diga não ao prazer alimentar. Deus possa abençoar você, que você possa entender que é a voz de Deus falando a você, e que você não seja tentado, como muitos adventistas liberais, a dizer e a pensar que quem prega ou fala ou insiste em uma mensagem de reforma de saúde é um extremista. Porque isso é o argumento usado por pessoas que estão a serviço não de Deus,
mas de Satanás querendo a sua perdição. Satanás quer a sua perdição. Ele vai usar membros da Igreja Adventista acusando aqueles que pregam sobre reforma de saúde de forma aberta e vão acusar os que pregam sobre a reforma de extremistas. Não dê ouvido. Faça a sua parte. Colha as bênçãos de santificação em sua vida. Decida tirar as doenças do seu corpo. Deus vai querer cura para você. Deus quer curar você. Mas Deus diz como é que, através desse caminho da reforma, vamos obter a cura. Porque para você deixar o alimento que faz mal ao seu corpo, você precisa primeiro decidir aqui, com o poder do Espírito Santo. Não é com o poder de homens e nem com o poder da minha pregação, mas é o Espírito Santo precisa convencer você. Você precisa decidir com o Espírito Santo e buscar a força dele para cumprir isso, essa mudança, essa renovação, essa cura em sua vida. Ótima semana, ótimo dia, muitas bênçãos de cura e santificação em sua vida.